Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, nessa hora. Tenho um recado aí para deixar aí para todos vocês. Acabamos de sair de uma campanha profética, onde um mês direto aqui, pregando, cantando, orando, fazendo aquele bate-papo aí com vocês, glórias a Deus, onde é uma área em que eu tenho um desenvolvimento muito bom, além de ser uma área muito boa, é uma área que é profissional. E nessa área profissional a gente sabe que envolve aqui, ó, isso aqui, ó, operador de telemarketing. Telemarketing, quer dizer, a operação de telemarketing digital, e a gente estende um pouco religioso. Poderia ser religioso, poderia ser secular, não sei. Depende a forma como que você vai se expressar. Só que, infelizmente, muitas pessoas não sabem aproveitar essa ferramenta, entendeu? Ou não aproveita porque não tem o entendimento. E aqueles que não têm o entendimento, o que eles vão fazer? Falar mal. É isso que acontece. Então, nesse dia de hoje aqui, eu quero convocar todos os cristãos e até cristãs para estar junto conosco aqui nas redes sociais e mídias sociais. Como assim, irmão? Estar junto com vocês. Você fazendo também o que nós estamos fazendo. Abra uma live aí nas redes sociais e mídias sociais e entra dentro junto conosco, irmão. Faça a sua parte. A rede social e mídia social não é algo paralelamente, especificamente para um tipo de povo ou um tipo de gente. É para todos. Assim como a salvação da alma. A salvação da alma é para todos. Só que a salvação da alma você tem que perseverar até o fim, obedecer a palavra de Deus e ver se verdadeiramente o que você aprendeu é de Deus ou é do diabo. É nesse discernimento que você tem que ter sobre o discernimento de todas as coisas. Entendeu, meu amigo? Calma aí. Glórias a Deus. Não é isso, não. Tem que repetir aqui. Tá vendo? Se eu não corrigir aqui rápido, se entrasse isso aqui, o outro já tem direitos autorais. Aí se eu deixo, irmão, essa live aqui, ela ia cair. Isso aqui bem pertinho de mim aqui, que fica mais fácil para eu ver aqui as coisas. Apesar que esse daí, eu estou fazendo a mixagem dele, glórias a Deus, a mixagem desse instrumental para a próxima fase das redes sociais e mídias sociais. Eu estou estudando como é que vai ser, porque depois que eu falei aqui que agora acabou a campanha profética, que agora é só ano que vem, muitas pessoas que foram edificadas, restauradas através do que nós fizemos aqui nas redes sociais e mídias sociais, irmão, ficaram animados e pediram para mim continuar. E eu estou pensando, eu estou analisando, porque eu só faço isso uma vez por ano. Glórias a Deus. É uma vez por ano eu faço isso. Mas eu faço isso, acompanho atingindo em dois sentidos. Aqui, pelas redes sociais e pela igreja. Só que pela igreja não deu, devido a motivo de força maior. Queria muito que também fosse atingido pela igreja também. Mas eu acredito, se der tudo certo, no ano que vem eu consiga atingir essa meta. Porque a minha meta é por aqui na rede e também pela igreja, glórias a Deus. Mas para ir pela igreja eu tenho que estar seguro. Eu não posso estar numa igreja onde a pessoa pode a qualquer momento dar um surto psicótico e querer parar tudo. Não é assim, glórias a Deus. Não estou dizendo que tem alguém dando surto psicótico. Porque você tem a segurança quando você está na frente de tudo, entendeu? Agora, quando tem terceiros, aí, meu amigo, fica difícil. Porque na minha igreja anterior, quando eu realizava essas campanhas proféticas, eu ficava tranquilo. Ainda que viesse alguém de fora opinar, falar isso, falar aquilo outro, não pode isso, não pode aquilo outro, eu estava tranquilo. Eu falava, você está dirigindo aqui? Você é dirigente? Então, ó, deixa aqui. Não vai dar certo. E sempre deu certo, irmão. Sempre eu fiz esse projeto, que é o projeto que eu tenho há mais de 10 anos, não é agora, não é inventação da minha cabeça. Eu tenho isso há mais de 10 anos, glórias a Deus. Há mais de 10 anos eu trabalho com isso e mais, sem
interesse financeiro nenhum. Entendeu? Sem interesse financeiro nenhum. O meu único interesse é ver as almas salvas, as pessoas chegando a Jesus, os casais sendo restaurados, as vidas sendo renovadas. Glórias a Deus. É para isso. Eu sempre fiz isso nesse sentido. Glórias a Deus. Agora, se tem pessoas com sentimentos paralelos, ou sentimento de que querer ganho, irmão, tá no endereço errado. Quantas e quantas vezes, na campanha profética mesmo, eu fazendo aqui pela rádio e pela igreja, na minha antiga igreja, glórias a Deus. Aí chegava, eu ligava porque eu tenho uma lista de pregadores. Eu tenho uma lista. Eu não preciso inventar coisas. Não, pela omissão dos homens, Deus agora está fazendo. Eu não preciso inventar coisa não, irmão. Está na Bíblia, pronto, acabou. Parece até que acabou todos os homens da terra. Parece até que não tem mais nem homem, não tem mais homem nenhum, irmão. Só tem os animais e as mulheres. Pronto, acabou os homens. Apesar que agora o IBGE, entendeu? O IBGE soltou uma nota agora que o número de homens aqui no Brasil está diminuindo, irmão. Então, as varoas aí, eu vou deixar um recado aqui para elas. Todo respeito. Fique mais próximo do seu marido, tá? Ó, honre ele, respeite ele, olhe para ele como sacerdote de Deus, mesmo ele não sendo sacerdote. Irmão, mas ele só é o presbítero, e daí? Se ele é seu esposo, se ele está na tua casa, ele é o sacerdote da tua casa. Enquanto ele não é reconhecido na igreja, mas na sua casa ele é o sacerdote, e você é auxiliadora dele. Glórias a Deus. Olhe para ele, honre ele e fique sempre do lado dele, porque o IBGE soltou uma nota. O número de homens aqui no Brasil já está começando a diminuir. E eu já venho, anunciando isso, não é de agora. Não é de agora que eu venho anunciando isso, as pessoas me chamando de maluco, doido, desequilibrado, que isso não vai acontecer, isso, aquilo, outro. E olha que eu venho anunciando, eu nunca parei para pensar nesse sentido, igual o IBGE soltou. Como que eles chegaram a essa conclusão? O IBGE chegou a essa conclusão. A maioria dos homens está morrendo na criminalidade. A maioria dos homens estão morrendo nas forças policiais, todas as forças. A maioria dos homens estão morrendo nas guerras de nações, quando a nação tem que disponibilizar soldado para fora, e a maioria, quando vai, é homem, as mulheres ficam tudo por aí. Aí o que acontece? A maioria não volta, acaba morrendo, e o restante vai ficando velho, vai ficando doente e vai morrendo. Aí olha a nota deles. Aí o pouquinho que sobrou, o que está sobrando? A metade é homem original e a outra é bitoca. Precisa eu falar o que é, né? Não precisa eu também detalhar tudo, né? Não é possível que você não consegue raciocinar. Aí, livro de Isaías, vê aí, abre sua Bíblia aí. Livro de Isaías, capítulo 4, versículo 1, o que está escrito? 7 mulheres virgens, 7 mulheres virgens lutarão por um homem. E mais, elas não querem nem que eles o assumam. Elas só querem casar com ele, para eles tirar a virgindade delas e elas não morrerem virgens. Vai lá ler a Bíblia. Glórias a Deus. Aí foi quando, em meia campanha profética aqui, glórias a Deus, eu falei. Imagina, irmão, 7 mulheres brigando por causa de um homem. Já vai dar ruim pra caramba na terra. Imagine se 7 homens, barbado, de brinco, batom, calcinha, sutiã, salto alto. Imagina, irmão, de sainha curta, dizendo também, 7 homens, assim, cheio de trejeito, brigando por causa de um homem. Irmão, isso é a correria do caramba. O que acontece? É perna pra quem te quer. E corre 7 mulheres do lado e 7 desses do outro, e você correndo, olhando para trás e fugindo o mais rápido possível, com a língua pro lado de fora, e correndo, fugindo. Irmão, as profecias da Bíblia tá tudo se cumprindo. Só não vê quem não quer. Tá na cara de todo mundo. E mais, aí vem com essas notinhas para dentro das igrejas, pela omissão dos homens,
Deus está fazendo assim diferente. Deus agora está levantando as mulheres como sacerdotisa, pastora, presbítera, bispa e apóstola. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Aonde que Deus autorizou fazer desse jeito? Aonde que está escrito na Bíblia a mudança episcopal? Tirando do homem e colocando as mulheres. Aonde? Me explica isso. Nem no Antigo e nem no Novo Testamento não tem. Nem no Antigo, para lidar como sacerdotisa no Templo de Salomão, no Tabernáculo de Moisés, não teve. Quem inventou sacerdotisa foi a Jezabel. Foi ela que inventou isso. Mas vê se ela se meteu no Templo de Salomão. Ela não é louca, irmão? De se meter no Templo de Salomão, sabe por causa de quê? Ela ia ser fulminada. Deus já estava matando um monte lá no Templo de Salomão, porque você não conhece a história. Se você realmente conhecesse Bíblia, você jamais ia querer aceitar uma situação como essa. Nem no Tabernáculo de Moisés, nem no Templo de Salomão. No Tabernáculo de Moisés, pior ainda. Miriam, quando induziu... Eu conheço Bíblia, tá? Eu conheço Bíblia. Eu não sou crente por ser, não. Eu não sou crente por ser, não. Eu leio a Bíblia desde quando eu conheci Jesus, em 1996. E eu sei muito bem, conscientemente, que a igreja hoje, nos dias atuais, não está indo bem. Está tomando direções que não é autorizado pelo Altíssimo. Mas Deus, ó, Deus agora está fazendo assim, ó. Lava as minhas mãos, ó. Deus está fazendo assim agora. Que isso, irmão? Tem como você provar isso? Que Deus está largando de mão? Livro de Romanos. E o Senhor o largou com suas paixões infames. São paixões infames que está acontecendo no nosso meio. Aí Deus largou. Jesus, acho que eu acredito assim, irmão. Eu conheço a Bíblia. Jesus até falou assim: Pai, tem misericórdia, Pai. Não larga a gente de mão, não. Jesus, meu filho, eu te larguei de mão. Pior aconteceu contigo, meu filho. Aí o que, meu pai? A crucificação? Não. Depois de você inaugurar a graça, estabelecer a graça no mundo, agora te expulsaram da igreja. Você esqueceu, meu filho, a cartinha que você mandou para a igreja de Laodiceia? E você está lá do lado de fora batendo, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu cearei com ele comigo. Jesus, meu filho, por favor, meu filho, se eu já larguei de mão, você então deveria perceber mais ainda o que ando fazendo lá embaixo. Não que você não esteja percebendo, meu filho, que da mesma divindade que eu tenho, você tem. É só para você entender, não dá mais. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, minhas irmãs? Eu conheço Bíblia. Entendeu? Conheço Bíblia. Só que todas as vezes, quando uma mulher se levanta contra um sacerdote, e às vezes o sacerdote sabiamente não vai dar um tranco de realidade para ela, para não perder algumas amizades, é melhor esse sacerdote se afastar. Entendeu? E procurar um lugar onde o seu sacerdócio possa ser cumprido conforme a luz das Escrituras, não pelo emocionalismo, entendeu? Porque existe muito emocionalismo. Eu não trabalho com emoções, eu trabalho com realidade, com verdade, com Bíblia. E trabalho espiritualmente, biblicamente e teologicamente. Glórias a Deus. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, meus irmãos? Então, é isso aí, meus irmãos. Aí o que acontece? A campanha profética aqui já acabou. A última agora foi quinta-feira. Na sexta-feira não deu para me fazer. É o que eu falei, eu tenho chegado muito cansado. Não estava nem aguentando, nem ficar de pé conforme eu cheguei aqui. Até a varoa viu que eu tava com estafa. Eu até tentei ficar assim, sentar um pouco, mas toda hora eu ia lá na frente e voltava. Igual aquele boneco de posto. Cansado, com tanto sono, irmão. Ia e voltava. Ia e voltava. Aí eu resolvi não fazer a de sexta-feira. Glórias a Deus. Mas aí, devido a uma demanda de mensagens que eu recebi aqui, glórias a Deus, e alguns amigos conversaram comigo, fora o que aconteceu lá na empresa, irmão. Eu achei aquilo inédito. Glórias a Deus. Eu achei aquilo inédito. Alguns motoristas lá da empresa onde eu trabalho, vieram até mim. E teve outros que me deram até o telefone na minha mão. Eu nem pedi nada.
Irmão, coloca aqui teus endereços aqui, rapaz. Eu quero te seguir, eu quero estar contigo. Eu falei, mas você nem me conhece direito, cara. Você nem sabe. Não, só um pedacinho que eu vi você falando, eu já vi que você é homem de Deus. Coloca aqui. E eu mesmo tive que colocar lá todas as minhas redes sociais para ele. E o outro motorista que também já tem me acompanhado há bastante tempo. E ele que foi sincero. Ele chegou para mim e falou, irmão, eu tava te assistindo de casa. Eu tava te assistindo de casa. Glórias a Deus. Eu não sabia se eu ficava com raiva de você, se eu ria ou se eu chorava. Mas a sua programação ao vivo é muito engraçada. Só que na hora que eu tava com muita raiva, eu perguntei a ele, fala para mim só o momento da raiva. Que mais ou menos eu já sei por causa de que é essa raiva toda. Ele, não, o momento da raiva é que você tocou em assunto que eu tava enquadrado. Aí, depois que a raiva foi diminuindo um pouco, o Espírito Santo falou comigo. Ele é cristão, tá? Tá caminhando para a igreja. O Espírito Santo falou comigo assim, você tem que se consertar. Porque senão você vai para o inferno. Aí eu comecei a minha consciência a voltar para o lugar, irmão. Você despertou muita gente que estava dormindo e eu era um. Eu achava que as práticas que eu estava praticando eram o correto e eram o errado. Glórias a Deus. Então é isso aí, meu irmão. A campanha profética foi para esse detalhe. Eu estando nesse ministério ou não, ia surgir desse jeito, do jeito que aconteceu. Não foi indireta para ninguém, irmão. Era a campanha profética que já estava programado. Eu até fiquei preocupado porque a campanha profética ela ia tomar uma certa direção que, do jeito que tomou, que vocês viram lá. Quem me acompanhou viu como é que aconteceu. Porque o meu compromisso, irmão, é com a verdade divina. Deus me chamou para isso. Deus não me chamou para ficar no emocionalismo nem ficar brincando. Só que, infelizmente, as pessoas aderiram ao erro, à mentira. Sabe que não tem na Bíblia e insiste em cima daquele erro, irmão. Isso aí me incomoda isso. Por que me incomoda, meus irmãos? Porque tudo aquilo que está fora das Escrituras, mais cedo ou mais tarde, parece que está indo bem, irmão, vai se afundar, meu amigo e minha amiga, vai se afundar. É só olharmos para a Europa Ocidental, meus irmãos. É só olhar para a Europa Ocidental, meus irmãos. Naquele momento ali, o diabo não vai estar se andando, porque o diabo não é bobo. Se o diabo assustar agora, o que vai acontecer? As pessoas vão se consertar. Mas o diabo tem o tempo certo para ele poder atacar. O diabo só ataca quando um exército está totalmente desguarniçado. Entendeu? Sem poder nenhum de reação. Foi o que aconteceu antes de Jeremias surgir. Jeremias foi o último aviso de Deus. João Batista foi o último aviso de Deus. E eu acredito que eu também sou o último aviso de Deus. Como profeta de Deus falando coisas que a maioria não querem mais falar. E eu só falo o que eu falo, irmão. Tô sendo sincero. Porque eu trabalho e corro atrás. Porque se eu estivesse dependendo de dízimo e oferta de igreja, eu acredito que eu não estaria falando, não. Estaria quietinho, ó. Igual todo mundo. Ninguém mais quer falar. Porque ninguém quer perder a mamata. Eu não vivo dessa mamata, não, meu amigo. Eu vivo do suor do meu rosto. Por isso que a Bíblia fala, se for possível, trabalhareis dia e noite para não pesar o teu próximo. Igreja, para mim, não é cabide de emprego. Nunca foi e nunca vai ser. Glórias a Deus. Igreja, para mim, é isso. Agora, o que adianta eu estar numa igreja e não poder expressar a verdade como a verdade é? Entendeu? Essa aqui é a realidade. Então, como aqui eu tenho a liberdade que eu preciso, então eu falo tudo que eu tenho que falar, irmão. Até o que não é para mim falar, eu acabo falando. Quando vai ver, eu já falei e ponto final. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a campanha profética foi um sucesso. Agradeço aí a todos vocês, os meus ouvintes, aos meus seguidores, a todos os espectadores que nos apoiaram grandemente aí nessa campanha profética. Glórias a Deus. Agradeço também aos perseguidores, porque quanto mais eles me perseguiam, mais me dava força para falar, irmão. Quanto mais eles falavam, mais eu ia adiante sabendo que era obra do Senhor. Que é o que a Bíblia diz? Quando vos injuriarem, mentindo, dizerem tanto mal contra vós, alegrai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque o que vai falar da minha vida? Não tem nada o que falar, irmão. Não tem nada o que falar. Entendeu? Durante a semana eu trabalho. Eu tenho um trabalho que é de segunda a sexta-feira, mas tem as escalas de sábado.
Quando calha de escala que eu tenho que ter sábado, e às vezes é todos os sábados, eu tenho que ser obediente à minha liderança. O que a Bíblia diz? Obedecei às autoridades constituintes. Não tem nada a ver com religião, é autoridade constituinte. Entendeu? Desde que não inflija na minha fé e na minha consciência com Jesus, eu tenho que trabalhar. E o que Paulo falou? Se for possível, onde que entra o possível, trabalhareis dia e noite para não pesar o teu próximo. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, meus irmãos? Deixa aí o meu parecer. Infelizmente, muitas pessoas preferiram aderir a um engano do que a verdade, com muitas desculpas esfarrapadas, porque, meu amigo, eu acredito, mesmo diminuir o número de homens aqui no Brasil, conforme o IBGE já soltou a nota, mesmo diminuir o número de homens aqui no Brasil, não é possível não ter homem nenhum na igreja para levantar pastor. A um ponto de que tenha que reverter as escrituras e, ao reverter o que está escrito, trazer maldição para si próprio e para o povo. Entendeu? Lamentações de Jeremias, capítulo 4. Vou encerrar por aqui. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, diz assim. Cadê a Bíblia? Deixa eu pegar a Bíblia aqui para mim não errar, irmãos. Deixa eu pegar a Bíblia aqui para mim não errar. Lamentações de Jeremias, capítulo 4. Glórias a Deus. Deixa eu voltar o fundo musical aqui. Ainda bem que eu já tô mixando esse fundo musical, porque depois dessa campanha profética aí, pedido de algumas pessoas, eu estou analisando, estou avaliando o que eu vou fazer. Eu não tomo nenhuma atitude precipitada. Eu venho avaliando tudo e graças a Deus que ela aqui me aprova em tudo que eu dentro das minhas avaliações. Entendeu? Graças a Deus que ela me aprova, que ela não é teleguiada por ninguém. Graças a Deus por isso. Que a pior coisa que tem é quando a mulher não ouve mais seu marido. A pior coisa que tem é essa. Por isso que Paulo, quando deu a repreensão, o que Paulo falou? Tá em dúvida? Pergunta teu marido em casa. Porque é indecente isso para você que você anda fazendo. Aí elas quiseram ouvir? Não quiseram. Aí Paulo soltou outra nota. Qual foi a nota que Paulo soltou para vigiar com certas mulheres? Olha o que Paulo falou. Mulheres nécias, cheias de pecado, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Essas são as que estão enquadradas, que nunca chegam ao conhecimento da verdade. Porque aceitar sacerdotisa e cargos que a Bíblia nunca autorizou, são essas. Entendeu? Mas vamos lá. Lamentações de Jeremias. Por isso que no meio da campanha profética eu falei, eu sou o último dos profetas. Que não é possível, irmão. Ninguém mais está vendo que isso está errado, está todo mundo aceitando. Não é possível. Glórias a Deus. Jeremias foi um dos últimos, junto com Jeremias apareceu hoje, como Ezequiel e outros. João Batista, conforme o próprio Jesus confirmou, não há alguém que nasce de mulher seja igual a João Batista. Jesus, estou aqui, hein? O menor dos menores, conforme o Senhor soltou, anota ele, está na Bíblia. E eu que sou o último dos profetas. Irmão, tem que me titular assim para ver se outros se animam a voltar a falar a verdade de novo, entendeu? Porque tá difícil, irmão. Estando sozinho nessa peleja, apesar que eu não estou sozinho, o Espírito Santo está comigo. Glórias a Deus, ó. Lamentações de Jeremias, capítulo 4. Lamentações de Jeremias, capítulo 4. Entendeu? Versículo... Deixa eu subir o óculos aqui, não estou chegando direito não. Vê isso. Versículo 13, ó. Isso aqui é um recado que vai direto aos profetas e aos sacerdotes, que são os pastores da igreja. Não baixa a guarda não, meu amigo. Você que ainda está resistindo a isso, a doutrina de demônios, não baixa a guarda não. Ó, olha o que está escrito aqui. Deixa eu voltar esse fundo musical aqui. Ainda bem que eu já mixei ele. Eu fui locutor de rádio, meu irmão. Eu fui locutor de rádio mais de 15 anos. Glórias a Deus. E Deus me deu ciência e inteligência para isso. Para quando chegar aqui, se comportar como homem de Deus. E não adianta você rinchar entre os dentes aí, entendeu? Querer prejulgar ou julgar a minha ordenação sacerdotal, entendeu? Porque foi Deus que me consagrou. E graças a Deus nós temos um pastor presidente que tem visão. Apesar que estão tentando cegar espiritualmente, mas o Espírito Santo vai mostrar para ele tudinho o que está acontecendo. Nosso pastor presidente, o vice-presidente tem visão. Ainda não baixaram a rédea e estão ali, ó, na sã doutrina das Escrituras. Glórias a Deus. Aqui, ó. Isso aqui vai ficar o alerta para os pastores
e para os profetas que ainda estão resistindo. Os que não estão resistindo mais, larga de falar, sai fora deles, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Lá, vou falar bem alto, que às vezes a pessoa é surda, vou falar bem alto. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 13. Ouviu? Não ouviu não? Vou gritar mais alto. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 13. Ouviu agora? Está escrito assim, ó. Foi por causa do pecado dos profetas, das maldades dos sacerdotes, que foi derramado o sangue inocente do justo no meio dela. No meio da terra de Jerusalém, foi derramado o sangue do justo, sangue inocente. Por isso que eu falei, em meia campanha profética, eu tô falando, irmão. Que eu tô com medo do que tá acontecendo aí. Quando eu falo é medo, das situações que acontecem na minha igreja, outras igrejas não. Tem coisas que já tá acontecendo aqui no Brasil, na surdina, que quando você acordar, meu amigo, já era. O exército inimigo já vai estar aí e vai tomar posse de tudo. Vocês não estão se ligando, porque o povo de Israel aconteceu isso. Deus levantou Jeremias para alertar. Ninguém quis ouvir. Pelo contrário, ainda bateram em Jeremias ainda. Bateram em Jeremias e lançaram Jeremias na prisão. Deus ficou, o Criador, eu mando os meus e vocês fazem isso? O próprio Jesus, na Lamentações, já viu as Lamentações de Jesus? Tem a Lamentações de... E as Lamentações de Jesus, já ouviu? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar todos vós para vos proteger, assim como a galinha toma conta dos seus pintinhos. E vocês rejeitaram, mataram os profetas, desprezaram os que foram enviados, e assim se levantaram contra o Altíssimo. Vai lá ver a Lamentações de Jesus. Irmão, igreja para mim é coisa séria, não é brincadeira não. Sempre foi e sempre vai ser. Agora, se não tivermos na verdade, irmão, não adianta de nada. E que adianta vocês ficar aderindo coisas que a palavra de Deus nunca autorizou, meus amigos e minhas amigas? Não adianta de nada. A igreja do vizinho fez, a igreja outra ali, problema é deles, olha, se fizeram. O que não pode é a salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Glórias a Deus. Irmão, que pena que eu não tenho tempo igual tinha antigamente, irmão. Que pena. Eu tenho que trabalhar, né? Que já teve até um que chegou atrás de mim e falou assim, irmão, tô meio falando de você que adianta ele estar na leve e não comparece na igreja. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Culto de 3 às 5, de 5 às 7 é culto para quem não trabalha. Nessa hora eu tô no trabalho. Eu vou fazer o quê? Tem que largar meu emprego? Vou deixar minha família passando fome aqui? Entendeu? Mas que pena que eu não tenho tempo igual antigamente, irmão. Que pena. Mas só que o pouco tempo que eu tenho é direto nas escrituras, lendo a Bíblia. Esse modismo que aconteceu aí e que continuando acontecendo, eu tô lendo Bíblia. Eu vou procurar ver na Bíblia onde é que está escrito. Porque eu não me baseio com revistinha não, irmão. Eu não me baseio por revistinha de escola dominical, não. Vou pelas escrituras. Porque realmente eles não estão ensinando Bíblia de verdade ao povo. Não que eu seja contra. Eu não sou contra a escola dominical. Eu até apoio. Eu não sou contra. Glórias a Deus. O que eu quero dizer é que tem igreja evangélica hoje que já não parece nem mais igreja evangélica. Parece missa, irmão. Só falta pegar umas aulinhas lá com a igreja idólatra lá, para já entrar dentro dos cultos com incensário e... Só falta isso, irmão. Só falta isso. Porque a revistinha já tá lá, já traz o jornal e já adapta. Entendeu? Porque se o povo não voltar para a Bíblia, tem que voltar para a Bíblia, meus amigos e minhas amigas. Eu não estou falando nada de mais e nem de menos. É Bíblia, Bíblia. Você só vai saber da verdade se você retornar para a Bíblia. Aí sim você vai ter o poder de questionar. Agora, como você vai questionar alguma coisa se você não conhece Bíblia? Agora, vem para cima de mim falar mentirada para tu ver. Vem. Eu não leio a Bíblia agora não, tá? Eu leio a Bíblia desde 1996. Aprendi a verdade com um homem santo, cheio do Espírito Santo. Aonde que para ser crente de verdade? No mínimo, para ser um obreiro. Ainda tem isso ainda. No mínimo, para ser um obreiro. Roupinha social,
e gravatinha. Eu sou dessa época, de 1996. Entendeu? Aí como eu almejava muito querer ser obreiro, querer ser alguma coisa, que aquilo ali começou a vir mexer comigo, o Espírito Santo começou a falar dentro de mim, roupinha social, gravatinha, no mínimo para ser obreiro. Para ser pastor então, terno e gravata. Eu sou dessa época, irmão. Hoje muita gente despreza essa época. Mas por causa de que despreza? Estamos nos últimos dias, meu amigo. Você ainda tem dúvida? Não, irmão, isso já é fanatismo. Isso é coisa dos nossos pais lá fora, lá de trás. É um desprezo, irmão. Fora o desprezo às escrituras. Era só um pequeno recado, cara. Não é para pregar, não. Não sei por que eu estou falando há muito tempo. Eu só vou concluir isso aqui, que eu estou cheio de coisa para fazer aqui, irmão. Eu tenho que conciliar tudo. Igreja, trabalho, casa, tudo. Tem que conciliar, irmão. Tem que conciliar tudo. Só que a igreja só dá para mim estar lá quando eu não estiver no trabalho, irmão. Não adianta querer me julgar, ficar com letrinhas paralelas, giratórias, dizendo fica adiante, tá na live, mas não comparece na igreja. Isso aí é coisa do diabo, isso. Entendeu? Isso aí é coisa do Satanás, isso, quando começa a falar assim. Porque, meu amigo, tem que trabalhar. Entendeu? E eu aconselho a todos os cristãos, trabalhem. Fica deixando tua casa no Pinim Baíba não, que depois quem vai pagar o preço é você. Aí depois não adianta jogar a culpa na igreja, jogar a culpa nos pastores, jogar a culpa no presidente, no vice, por causa de irresponsabilidade tua. Aí com a desculpa dizendo que foi o presidente e o vice-presidente que falou pra tu parar de se atrapalhar. Eu nunca vi isso não. Tô há um ano lá com eles lá, eu nunca vi eles falando pra pessoa parar de trabalhar pra ficar na igreja. Eu nunca vi. Eles só falavam, ó, dentro do tempo que der pra você ir, você vai. Entendeu? Aí depois vem a frustração porque deu errado no que você fez, aí vai querer jogar na conta do presidente ou do vice. De jeito nenhum. Vai trabalhar. Principalmente você que é casado. Trabalhe, vai trabalhar, ora. A Bíblia falou, e ainda fala em Provérbios 6,6, vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábios. A Bíblia fala sobre isso. E Paulo também falou. As pessoas estão desprezando tanto Paulo, que até nessa parte do trabalho está sendo desprezado também. Por isso que você vê um monte de turista aí, ó, fazendo turismo e não querendo mais ter compromisso nenhum com família. E ele falou que tem que largar o emprego, largar a família e ficar só na obra de Deus. Aí dá tudo errado, e depois quer jogar na cola do pastor, do pastor que é subordinado à matriz, ou então quer jogar na cola do pastor presidente e do vice. De jeito nenhum, irmão. É irresponsabilidade tua. Existe o caminho que é o círculo da vida. Entendeu? Entendeu, meus irmãos? Entendeu, meus irmãos? A igreja é um local para você buscar Deus. A igreja não é um local para você pensar que é cabide de emprego. De jeito nenhum. Ali você busca Deus. Deus vai usar os seus servos para vos abençoar com revelações e palavra profética. Glórias a Deus. Entendeu, meus amigos? Entendeu, meus amigos? Estamos bem claros? Então, terminamos aí a campanha profética. Estamos vendo aí como é que vai ser. Eu não sei, essa semana agora não vai ter nada. Que eu preciso me recuperar. Entendeu? Porque eu estava com muita fadiga, que eu não estava nem conseguindo dormir direito. Entendeu? Não tá, e às vezes tinha live que eu não conseguia nem entrar no horário direito, que era para entrar às 21 horas. Entrava quase às 22, que acontecia um negócio aqui meio estranho aqui, e não dava para entrar, irmão. A produção estava te atrapalhando? Não, não é a produção. É um negócio meio estranho aqui, irmão. Então eu esperava passar, ficava em speed de oração. Quando via que acabou, aí eu entrava. Entrava com tudo, glórias a Deus. Aí é dobrado, aí a coisa ia ser dobrada, glórias a Deus. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, meus irmãos? É isso aí. Pode contar comigo, com as minhas orações, com os meus aconselhamentos. Em breve, eu não sei, pode ocorrer. Mas agora essa campanha profética que eu faço pelas redes sociais, glórias a Deus. Só ano que vem agora. Mas de repente eu posso acabar dando um culto de ação de graça da verdade aqui. Vamos ver, né? Não sei, uma coisa aí que eu estou pensando aí vai depender da demanda dos pedidos, glórias a Deus. O meu telefone está em aberto ali. Vai depender da demanda dos pedidos. Se vir muito pedido para fazer mais uma campanha aqui, aí vamos ver como é que vai ser o título. Entendeu? Isso daí, tá vendo? Esse fundo musical passando aí? Ele termina até antes da hora. Então eu tenho que mixar esse fundo musical. Eu vou fazer a mixagem dele. Como locutor de rádio, eu sei como é que se faz isso. Para ele ficar num tempo, me ficar toda hora ali. Voltando com o dedo. Glórias a Deus.
Então, meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Até a próxima live, se eu aparecer por aqui. Se não aparecer, porque não deu para aparecer, mas fique ligado aí nas minhas redes sociais e mídias sociais. Eu vou soltar aí diversas notas, diversos comerciais, vinhetas, chamadas. De repente, no meio disso daí, possa surgir, não sei, não posso afirmar, que a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Então, sobre a campanha profética, eu já cumpri, já acabou. Todo ano eu faço essa campanha profética aqui nas redes sociais e mídias sociais, é um mês direto, irmão, de mensagem. Glórias a Deus. E fique ligado nas minhas redes sociais e mídias sociais, que de repente eu posso soltar alguma nota aí, apesar que eu vou soltar outras notas que eu preciso soltar. Mas essa, se vai retornar ou não às lives, eu vou estar soltando as notas aqui e vou estar avisando aí a todos vocês que são meus seguidores, seguidoras, ouvintes e fiéis desde as épocas das rádios, que tem estado comigo em nome de Jesus. E Deus é bom e opera maravilha. Essa semana mesmo Deus já falou comigo para me tomar algumas direções e tomar alguns assuntos pertinentes ao mundo espiritual, e eu hei de cumprir assim em nome de Jesus. Fica na paz de Jesus e até a próxima live, se Deus quiser. Glórias a Deus! Vamos vir com muita novidade ainda aí, hein? Esse ano ainda eu acredito que muita novidade vai chegar até você das redes sociais e mídias sociais. Fique na paz de Jesus!